Olá pessoal, aqui quem fala é o Murilo da página Murilo Critica e hoje nós vamos criticar o jogo Star Wars Jedi Fallen Order. Então deixe suas curtidas, comentem, compartilhem nos stories e se inscrevam no canal do YouTube que eu também estou postando as críticas por lá. Bom, vamos falar propriamente da crítica agora do jogo Star Wars Jedi Fallen Order, que é um jogo muito aclamado em sua época. Eu vejo motivos, claro, para isso. É um jogo focado em um Jedi, o Cal Kestis, onde tem uma história. A história do jogo é excelente. Pertence ao universo Star Wars, obviamente isso já dá o hype, né? Que é Star Wars Jedi Fallen Order. Enfim, primeiro quesito que eu vou falar, obviamente, é propriamente o ponto mais alto do jogo, que é a história. A história do jogo ela é muito boa, em muitos quesitos, desde as missões secundárias até propriamente a história principal, com a Trila lá, os Inquisidores e tudo mais. É um ponto forte, eu acho, um desenvolvimento de um Jedi. Na época, entre o episódio 3, A Vingança do Sith, e Uma Nova Esperança, quando o Império está no seu auge, onde ele faz inquisidores para caçarem os Jedi. E esse ponto, né, é muito positivo. Claro, a gente sempre quer ver mais histórias de Star Wars nesse período, principalmente, e a gente consegue trazer, e eles conseguem, né, trazer essa história para dentro de um jogo. E esse jogo, assim, na narrativa dele, conforme tu vai avançando no jogo, cada vez fica mais intrigante jogar. Falando outro quesito de produção, né, assim, do jogo, é os gráficos. Os gráficos, eles são bons, tá, galera? Não é nada exuberante, exagerado, e também não é nada, nossa, que horrível. É um gráfico ok, tem partes, principalmente no primeiro planeta que tu vai, que tem cenas muito lindas, tá? Tem paisagens assim deslumbrantes, mas o foco do jogo em si não é nessa questão, né? Enfim. E eu acho que os gráficos assim do jogo, em certos momentos, principalmente em cutscenes, é o grande destaque em si de todo o jogo, de todo o game. Agora falando do quesito mais importante, que é o quesito em que vai ter uma decaída, é a gameplay. A gameplay, eu vou falar o primeiro ponto da gameplay que eu achei assim fundamental dentro do jogo e de todo o arredor do jogo, que é a exploração. Todo jogo de mundo aberto tem que ter uma exploração dinâmica. Tem que ter uma exploração em que tu tenha vontade de explorar. Nesse caso de Star Wars, Jedi Fallen Order, você tem a vontade de explorar. Você tem a vontade de ver um planeta em que você está, todas as entradas, as possíveis saídas, baús que te dão nível de aprimoramento do sabre, né, que é novos estilos de sabre, que eu já vou falar sobre isso. E tendo uma exploração assim deveras dinâmica, não influencia naquela questão de mundo aberto repetitivo. Sendo que algumas vezes, mesmo sendo assim um jogo de mundo aberto, até a própria exploração se repete, mas porém os itens, a dinâmica, não. Cada vez tu vai ter que utilizar a força no caso, o poder dos Jedi, para conseguir explorar partes do mapa. E eu acho legal aqui, voltando para a história do jogo por um momento, em que o aprimoramento do Jedi Cal Kestis, que é o protagonista do jogo, ele se dá através de flashbacks em momentos precisos. E nesses momentos precisos ele se lembra do seu treinamento e a gente descobre uma nova habilidade dele. Eu achei esse intuito do jogo muito legal. E assim, a EA acertou muito fazendo essa questão narrativa
do jogo, do game, né? Bom, entrando em outro aspecto dentro da gameplay, é o combate. O combate ele tem seus pontos positivos e seus pontos negativos. Ele tem delay. O que é um combate que tem delay? Tu ataca, mas para tu defender, tu demora muitos segundos para defender. Isso estraga com a dinâmica. Isso estraga com tudo que eu falei anteriormente. Porque tu tem uma história boa, tu tem uma exploração dinâmica, tu tem uma coisa que tu quer jogar, mas a própria gameplay em si, combate, não ajuda muito. Ah, mas isso é por conta da sensibilidade do jogo. Tu deve estar jogando de uma forma muito sensível. Gente, a sensibilidade do jogo ela é horrível. É horrível. Tanto no combate, quanto em fazer um simples pulo duplo. A sensibilidade do jogo ela é horrível. Ah, mas vai nas configurações e diminui aumenta a sensibilidade ou diminui a sensibilidade. Não adianta. Não adianta. Ele sempre vai ter aquela dinâmica de Jedi ágil, que eu acho um cúmulo. Tá? Se eu diminuo a sensibilidade pro personagem ser um pouco mais, vamos dizer, controlável, né? Porque quando é muito mais sensível é muito mais difícil de controlar o boneco, pelo menos pra mim. Enquanto eu diminuo a sensibilidade, o Cal Kestis não muda praticamente nada. Muda, mas pra mim continua a mesma coisa. É difícil fazer o parkour desse jogo pra mim. É difícil fazer o combate desse jogo. Principalmente quando eu comecei a jogar, eu vi, meu Deus, a sensibilidade está muito alta, eu vou ter que diminuir. E diminuindo a sensibilidade para zero, definitivamente, tu não consegue jogar mesmo assim. É uma coisa assim, cara, não dá. É uma coisa difícil de se jogar. Tanto é que eu dei muito rage. Vocês deveriam ter visto. Eu dando rage porque o meu boneco não conseguia fazer um pulo duplo pra chegar a um galho de árvore. É um câncer essa analogia aqui que eu faço do pulo do jogo, do parkour do jogo, do combate do jogo. O combate ele é muito divertido em algumas partes. Quando não tem esse delay que eu falei, quando não tem essa sensibilidade, quando tu consegue fazer o bom uso do sabre de luz, tu até consegue ter uma gameplay divertida e tudo mais. Mas isso acaba muito com a narrativa, com o próprio gameplay do jogo. Diversidade, que é outro aspecto da gameplay. Diversidade em modo de combate, em diversidade sim, para fazer side quest e tudo mais. A diversidade do combate, ela tem muitos aspectos de combate, tá? Tem muitos. Eu gosto disso. Eu gosto de ter muitas opções para fazer o combate. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, a diversidade que eu achei deveras pouca é na alteração de, como eu posso dizer, de inimigos, se é que vocês me entendem. Nos inimigos. Os inimigos são Stormtrooper. Depois tem um Stormtrooper com escudo. Aí depois tem um Stormtrooper com bazuca. Tem um Stormtrooper de sniper. E tem o AST que todo mundo conhece. São 4 tipos. Isso é muito pouco para um jogo mundo aberto estilo esse. Tá? Devia ter mais Stormtroopers. Deviam ter... e tem... Me esqueci de falar. Tem mais um, que é um Stormtrooper de Elite. Que é o Stormtrooper de Elite atirador e o... do porrete também. Que é de Elite. Aí, a variedade de inimigos, assim, Stormtrooper... E às vezes tem alguns inimigos na selva, mas esses daqui eles repetem muito, que a diversidade que é pouca é justamente nos inimigos da selva, junto com o Stormtrooper. Eu acho que assim, eles deviam melhorar muito essa questão de diversidade. Porque, eu sou um Jedi e vou lá bater em uns Stormtrooper. É isso. Eu sou um Jedi, tô na selva, tem uns inimigos aqui na selva.
Pronto. É uma coisa assim, perrengue. Mas, né, continuamos. Outra questão aqui do jogo é as participações especiais que o jogo tem. Essas participações especiais, elas estão muito ligadas com a história. Temos participação de Obi-Wan Kenobi com o Holocron. Temos a participação do Darth Vader no final do jogo. Isso dá o charme em si, tá? Mas eu acho assim, pouco de... Tipo assim, foi pouco tempo, mas obviamente eles quiseram fazer uma história que não dependesse tanto do universo Star Wars filmes, né? Outra coisa que eu tenho que falar junto da gameplay é as lutas de chefe. Tem pouca luta de chefe, e quando tem luta de chefe é justamente com inquisidores. E os inquisidores são tipo dois. A nona irmã e a segunda irmã. Assim, né, nesse quesito, nessa parte do jogo, não dá, né? Não dá. Eu achei as lutas de chefes muito fácil. É muito fácil. Ah, eles fazem o mesmo combo e tu defende. Ah, e depois tu tem que atacar em certo momento. É muito padronizado, tá? Não é uma coisa, sensacional que cada vez que muda, ele muda o golpe. Ah, é uma coisa que deveria progredir ainda mais. E eu acho que tinha que ter mais chefes. Também tem um outro inquisidor lá do outro planeta. Só que ele é um pouco mais adiante do jogo e ele tem sabre duplo, né? Que é uma coisa interessante. Quando tu libera o sabre duplo. Que é muito legal também. Acho que é a luta de boss mais legal que tem no jogo. É a do... É a desse cara lá, o antigo. Que tá no planeta lá, abandonado com sabre duplo. Eu acho muito legal, tá? Aquela luta de boss já valeu pra mim o jogo. Obviamente, se tivesse uma luta com Darth Vader assim no final ali, The Boss mesmo, que tivesse a vida dele, seria muito mais legal. Mas o Cal Kestis não ia conseguir derrotar o Darth Vader, né? Impossível. Porque até a história do jogo segue o canone, né? Star Wars. Enfim, toda a trajetória dos filmes. E Darth Vader só é derrotado lá no episódio 6. Bom, encerrando aqui a crítica, eu dou uma nota 8.3 para esse jogo. 8.3. Eu não acho que ele seja um exagero, assim, que fãs de Star Wars falam, mas eu acho que ele é um bom filme, um bom jogo, bom filme, bom jogo, tá? Dá pra se divertir com o jogo, a história é boa, mas como eu falei, tem muitos aspectos da gameplay, principalmente sensibilidade do jogo. Aconteceu vários bugs, que eu me esqueci de falar dos bugs, que os bugs, eles acontecem e às vezes são muito ridículos esses bugs. Tão ridículos assim que não dá nem pra acreditar, principalmente por parte dos Stormtrooper. E essa nota 8.3 reflete justamente nisso, tá? Então deixe suas curtidas, comentem, compartilhem nos stories e eu vejo vocês na próxima crítica, que é do Homem-Formiga e a Vespa Quantumania, que eu ainda não assisti. Outra coisa, se inscrevam lá no canal do YouTube, que eu tô postando os vídeos por lá também. Até a próxima!